dizer não. Quando você aprende a dizer não, isso se torna para você libertador. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Ei, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? E para você que caiu aqui de paraquedas, estacionou, entendeu? Pela primeira vez aqui no meu canal, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Olha, esse canal é super legal, super interativo, tá? A base desse canal é falar sobre relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos, tá bom? Então, para você que quer saber um pouco mais de relacionamentos, um pouco mais de como lidar com as pessoas, com os problemas do dia a dia, entendeu? Então, fica aqui, tem uma playlist de vídeo aí, começa a seguir, tá? E ó, e pra você, tá? Que tá aqui por curiosidade e fica se perguntando se quer ficar, como é que é, pode ficar. Tem as opções de comentários, tá? E eu vou pedir para vocês, comenta e compartilha para que o YouTube entenda que esse canal é super relevante, que esse vídeo é relevante, tá bom, gente? Então é isso aí. E outra coisa, também o canal fala de várias outras coisas, tá? Não somente de relacionamento, a base do canal é relacionamento, mas fala de coisas da atualidade, coisas que tá acontecendo na mídia, coisas assim que me toca, que eu vejo a necessidade de vir aqui compartilhar tudo aquilo que eu penso sobre aquilo que tá acontecendo, beleza? Você aprende a dizer não, isso é algo libertador pra gente. A gente não consegue, né, dizer não para várias situações, para várias coisas nas nossas vidas, para várias pessoas. Mas eu digo, é muito importante que a gente aprenda a dizer não. A gente aprende a limitar as nossas limitações, a aprender até onde a gente pode ir, né, com os nossos sentimentos, com os nossos deveres. A pessoa que ela não consegue dizer não, ela sofre muito. A pessoa também a qual ela está dizendo o não, ela também sofre. Só que para as pessoas que não conseguem ouvir o não é diferente, né, do que você dizer o não. Porque as pessoas que não sabem dizer não, ela acaba sofrendo muito, porque ela quer, de alguma certa forma, agradar as outras pessoas. E ela acha que através de dizer não, ela vai conseguir eternizar isso, ela vai conseguir verbalizar isso de uma certa forma, né? Não dizer não para algumas coisas, para certas situações, para a pessoa que sofre com isso, que tem essa dificuldade, para ela é uma validação de que ela é boa, ela precisa ser amada, ela dizendo sim para todo, né? Ela vai ser aceita, e isso é muito importante de se falar, porque isso é muito doloroso para as pessoas que sentem isso. Isso vem muito, sabe, de lá de trás. Porque nós, seres humanos, nós fomos criados para quê? Para ser bonzinho o tempo todo. Já viu aquela frase, famosa frase da mãe, quando a gente é pequenininho? Se você for bonzinho, você vai ganhar um bombom. Se você for bonzinho, você vai ganhar um sorvete. Se você obedecer, né? Ser obediente, que tá ligado a ser bom, né? Bonzinho. Então, se você for obediente, se você for legal, se você for carinhoso e atencioso com as pessoas, educado com as pessoas, você vai, né, ganhar tal coisa. Então, o fato de você, desde pequeno, entender que se você agir de uma forma, você ganha isso em troca, você ganha a bondade, o linho de pessoas legais, das pessoas, isso faz com que a gente cresça, tá? Entendendo que a gente precisa ser bom o tempo todo para agradar, para a gente também ser feliz e ser agradável, né? Agradável porque se você tá num ambiente onde você precisa ter um comportamento, quando criança ou quando adolescente,
Você entende que você precisa ficar ali tendo aquele comportamento de pessoas, de menino obediente, de menino bonzinho, para que se valida isso na sua vida, para que seus pais, os seus familiares validem isso. Nossa, que criança boazinha, então ela merece isso, ela merece X ou Y. Você aprende a dizer não na hora certa, você aprende a se libertar. Isso é muito forte, isso é muito maravilhoso para quem está, né, falando, tá expressando, entendeu? Isso é muito forte, isso te fortalece, sabe? Aprender a dizer não na hora certa, em algum momento que você não tá feliz com alguma coisa, isso te fortalece, te traz paz. Tem que entender isso também, que falar não nem sempre é possível. Onde não é possível? Por exemplo, no trabalho, não é possível você falar não o tempo todo, assim, nunca, né? Porque você é contratada para determinadas coisas, determinado trabalho e tal. Enquanto o seu chefe, né, o seu superior vem e te pede alguma coisa e você tem que falar assim. Quando você se sente oprimido no trabalho, abusado no trabalho, quando você exerce várias vezes a função que você não estudou, que você não foi contratado para aquilo, aí você pode sim falar não, de uma forma educadamente, de uma forma pensativa, uma forma legal. Você pode falar não. Se tem dificuldades de falar não, elas acreditam piamente que o não pode afastar, né, elas das pessoas, magoar em determinado momento. Falando da nossa vida pessoal, quando a gente traz essa dificuldade do não, a gente fala, a gente vê, a gente acredita automaticamente que a gente vai prejudicar outra pessoa, que nós vamos magoar nossas famílias, nossos amigos, nossos esposos, nossos namorados ou, né, as pessoas que a gente mais ama. E às vezes é o contrário, você falando não para eles, você vai mostrar quem é você vai poder se libertar e te fazer feliz, porque não adianta a gente carregar esse peso de não conseguir falar não para agradar, desde que quando você está se sentindo prejudicado, entendeu? Então não é saudável, não é bom. Nós, principalmente nós mulheres, eu quero falar agora como mulher, como mãe, eu fui criada, né, para que a gente seja totalmente, né, a mulher boa. Eu fui criada para ser uma boa mãe, eu fui criada para ser uma boa esposa, uma boa namorada, entendeu? Isso me atrapalhou muito, porque não só na minha infância, porque eu cresci com valores fortes, mas assim, com medo de falar não. Eu sou uma pessoa que eu falo para vocês, eu confesso para vocês que eu tinha essa dificuldade e eu ainda tenho um pouco. Uma das coisas que mais eu tenho trabalhado em mim é o medo e a dificuldade de falar não. Saber falar não no momento certo. Mas antigamente, eu era a boazinha. As pessoas até falam, nossa, você mudou muito, graças a Deus por isso, porque eu sofria muito com isso. Vou contar um caso aqui rápido. Eu morava na casa da minha família, no lote onde tinha todo mundo, e aí eu tinha um cachorro, e minha irmã também. E o cachorro da minha irmã fazia xixi. Toda vez que a gente chegava do serviço, ele entrava pra dentro da minha casa e fazia xixi pela casa fora, ia marcando território. E aí, aquilo ali, nossa, eu ficava nervosa. Eu falei, poxa vida, toda vez que eu chego, o cachorro tá aqui, tá fazendo xixi. E eu falei que eu não queria mais ele lá, porque ele fazia xixi. Então, o que eu fiz? Eu tinha um portãozinho, eu meio que lacrei o portão para que ele não passasse, que era de grade, ele era pequenininho, né? Então, assim, eu lacrei o portão justamente para ele não entrar. E aí ele ficava latindo lá de fora. E quando a gente esquecia o portão aberto, ele entrava. Aí eu comecei a ficar nervosa e eu comecei a me irritar com aquilo. Então, quando eu proibi dele ir lá em casa, eu não quis, foi uma briga muito grande entre eu e minha irmã, porque ela não aceitou. Ela achou que eu estava sendo demais, que não tinha necessidade de proibir o cachorro de ir lá. Mas o cachorro estava me prejudicando. Então, quando eu falei não para ela assustou. Porque eu estava acostumada a relevar, entendeu? Então, ela, você mudou muito, que você ficou esquisita. Não é que eu fiquei esquisita, eu mudei.
Eu coloquei as minhas vontades primeiro em lugar, as prioridades. Então, assim, e isso é bom, sabe? E eu tenho trabalhado muito isso em mim. E eu fiquei feliz, ela ficou chateada por algum momento, mas depois tudo passou. Então, assim, você não pode aceitar tudo o que os outros te impõem, tudo que os outros te colocam de bandeja, entendeu? Você tem que saber falar não. Talvez no momento eu não soube falar, né? Mas eu falei do meu jeito, mas eu falei. Então a gente tem que aprender a falar não de um jeito educadamente, onde você não magoa a pessoa, mas onde você fica se sinta aliviada. Quando você casa, no caso nós mulheres, a gente aprendemos que nós temos que ser boa esposa, boa mãe. Que se você for uma boa esposa, seu marido vai te amar, seu marido vai te respeitar. Se você for boa, educada, atenciosa, se você for uma mulher que dá tudo pro seu marido, aceita tudo, a verdade é essa, nós fomos criadas isso para sim, porque o homem é machista, o homem foi criado achando que a mulher pode levar ela de qualquer maneira, né? E a mulher, ela foi muito prejudicada com isso, porque ela aceita muito isso, né? Então ela aceitou muito isso. Então quando a mulher começou a falar os nãos dela, e aí foi aquela rebelião, porque todo mundo achando que a mulher era rebelde, que a mulher estava... Mas não, ela queria falar, só que eu acho que, de uma certa forma, nós mulheres, né, ao longo do tempo, não nos ensinaram a falar não e nós não soubemos falar não, entendeu? Então, quando nós nos libertamos, de alguma certa forma, de algumas coisas que a gente ainda conseguiu falar não, a gente foi vista como as megeras, as rebeldes, as feministas, as mulheres que não quer o marido ou que não quer o filho, que está se rebelando contra uma sociedade parcada. Então, tipo assim, uma sociedade machista, tudo isso. Então, isso reprimiu muito a mulher por muitos anos, principalmente a gente mulher. A gente não pode falar não pro marido na hora do sexo. Se você não tá afim, você tem que falar. A gente foi criada para quê? Pra gente, né, ser uma mulher boa, né? Que quando o marido quer sexo, a gente tem que fazer sexo com o marido, mesmo sem a gente ter vontade. Foi assim que a gente foi criada. Então, se você não faz sexo com seu marido, ele procura outra na rua. Olha a gravidade. E se o homem não quiser fazer sexo com a mulher, ele tem o direito de ir lá e procurar outro na rua? Não, né? Então é isso aí. Ela cobra de nós mulheres. Tem aquelas pessoas que deixam de falar não por não ter autoestima, né? Porque elas não sabem o limite. E tem aquelas pessoas indecisas, né? As pessoas indecisas, elas têm muita dificuldade também de dizer não, porque elas vão muito na manada, né? Elas um ouvindo o outro, elas não sabem se posicionar. Porque quando você não sabe não falar não por algum bloqueio que você tem, ou porque você, né, tem medo de perder as pessoas, enfim, trabalhar isso em você. Mas tem aquelas pessoas que deixam de falar não porque elas são muito inseguras, muito indecisas, elas não conseguem decidir o que quer da vida ou não serve na sua vida. Então elas vão, aquele efeito manada, né? Todo mundo que vai, ela vai, vou fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Então elas esquecem de falar o não para agradar essa manada, né? Eu tenho aprendido muito na minha vida e eu não quero desaprender, né? Falar não. Logicamente que o sim, ele é muito importante também, a gente tem que frisar isso, a gente viver só do não, a gente precisa sim se expressar, a gente precisa sim, né, ser maleável, a gente tem que pensar em qual momento esse não é cabível, né? Então é isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas para que a gente possa ser mais feliz, a gente se sentir mais realizada, não é mesmo? Então, gente, esse era o vídeo que eu tinha pra vocês. Olha, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com a galera, tá bom? E de ativar os sininhos e comentar aqui. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de falar não, fala pra mim, tá bom? Beijos, fica com Deus.